Bom, então nós temos visto que o caráter de Deus não muda. Nós temos visto que tem coisas que não são perdoadas. Não são. Deus cobra, porque senão não haveria justiça, né? Jonas, vai a Nínive. Nínive se arrependeu. Deus falou, não vou destruir. Por que não destruiu? Deu a eles a oportunidade. Eles não conheciam o Deus verdadeiro. Não tinham um conceito da realidade das coisas de Deus. Estão vivendo a sua vida e o mal está se tornando normal, o pecado está se tornando tudo normal. Jonas foi lá e Deus reavivou o conceito de verdade, honestidade naquela cidade, fez eles verem a blasfêmia que eles estavam vivendo e Deus simplesmente não destruiu. É um conceito de justiça. Deus avisa primeiro para depois trazer o castigo, né? Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Quer dizer, é a identificação de Jesus com os seus discípulos, né? Saulo estava perseguindo Jesus? Não. Jesus pode ser perseguido por Saulo? Não. Mas ele olhou e viu que a perseguição de Saulo aos seus discípulos, ele tomou como para si, tomou a afronta da perseguição para si, derrubou Saulo do cavalo, o cegou, fez aquilo tudo, né? Agora, se Saulo persiste na sua obstinação, o que ia acontecer? Primeiro que não ia mais voltar a ver a luz do sol. Não ia. E dali para frente ia morrer cego. Mas o reconhecimento de Saulo a respeito dos discípulos de Jesus, ao qual ele teve que se sujeitar para voltar a enxergar, que foi Ananias, né, que foi orar por ele. Então aquele reconhecimento fez de Saulo o que ele quer, o que Deus, a glória que Deus manifestou, porque Saulo vai chegar ao ponto de escrever, né, está falando de si mesmo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é um reconhecimento que Saulo tem de si mesmo, porque isso não é real. Onde abundou o pecado, não superabundou a graça. Isso não é real. Com Paulo se vê um histórico horrível e depois se vê um ministério glorioso. Então Saulo diz de si mesmo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tá? Mas eu, apesar de ser pecador, nunca fui um traficante, nunca fui um assassino, matador de aluguel, estuprador, pedófilo, o que as pessoas consideram essas coisas terríveis, não para Deus, estou falando das pessoas, da consideração das pessoas. Graças a Deus nunca fui isso, nunca fui um homossexual, nunca fui envolvido com prostituição, tráfico de crianças, nem de órgãos, nunca tive essa superabundância do pecado considerada pela sociedade. E, no entanto, hoje, quando eu olho no espelho, eu vejo que a graça de Deus superabundou sobre a minha vida. Então, quando Saulo fala aquilo, ele está falando dele mesmo, não é regra. E muita gente tem tomado aquilo com regra. Ah, irmão, porque onde superabundou o pecado, também superabundou, onde abundou o pecado, sei lá, superabundou a graça, né? Não, aquilo não é regra, não. Aquilo é um retrato que Paulo tem da sua própria vida. Bom, irmãos, temos algumas perguntas, indagações. Alguém gostaria de expor algo, falar, perguntar? Aproveite essa hora. O senhor comentou no primeiro bloco sobre termos cuidado, né, de nos levantarmos contra alguém que pode ser amado de Deus. Nós vemos assim um temor muito grande assim em Davi em relação a Saul, quando ele nem era mais, né,
um escolhido de Deus, um ungido de Deus, já estava em rebeldia, e Davi se recusava a colocar a mão nele. Temos o fato também quando os homens de Saul, né, assassinaram o rei, que ficou o filho de Saul, que ficou reinando também, e Davi ficou irado com aquela situação, ficou indignado e mandou matar os homens também, porque ele acreditava que deveria vir da mão de Deus, né, a questão de levantar ele, não com o sangue daqueles que ele ainda continuava chamando de inocentes. E vemos esse temor o tempo todo em Davi, né, pastor? Exato. Né? É uma boa lembrança. Por exemplo, Davi, ele diz, né, não levantaria eu a mão contra o ungido do Senhor. Em nenhum momento Davi entendeu que tinha que investir contra Saul. E na cabeça dele, o camarada era um ungido do Senhor. Mesmo fazendo aquele monte de atropelo, aquele monte de besteira, Davi manteve-se na sua posição e poderia ter matado, pelo menos na Escritura aparecem 2 vezes, pelo menos, que eu me recordo bem, de que Davi poderia ter matado Saul, mas ele não fez, porque ele considerou ainda que existisse algo de Deus sobre a vida de Saul. Depois o amalequita vai lá e diz, eu matei Saul. Ele fala, como tu não temeste levantar a tua mão contra o ungido do Senhor? E mandou matar o amalequita. Né? Outra coisa também que me vem à memória é quando Samuel intercede por Saul. E diz a Bíblia que Samuel passou toda a noite inteira ele passou acordado intercedendo por Saul. E pela manhã a resposta que ele teve qual foi? Até quando tu terás dó de Saul, se eu já o rejeitei? Passou a madrugada inteira para receber essa resposta. Por que tu está com piedade dele? Já decretei o fim dele, eu já rejeitei ele já está abandonado. Ele vai estar caminhando para o extermínio. E particularmente, creio eu, Saul não só perdeu o reinado, mas ele perdeu a própria vida eterna. A salvação de Saul foi perdida. Eu realmente creio nisso, porque ele mandou fazer algo horrendo, que foi matar dezenas de sacerdotes, só porque aqueles sacerdotes ampararam Davi. Eles deram a Davi a espada de Golias e deram a Davi pão, suprimentos, né? Então, Samuel, o profeta, se compadece. Samuel é um grande homem, cheio do Espírito Santo, mas não entendeu. Só foi entender depois que quando Deus rejeita ou quando Deus decreta algo, a palavra dele não volta atrás assim não, é complicado. Tem mais pergunta, irmão? Tem? Tem uma pergunta aqui, que é do Ramon. Ele diz, pastor, em Apocalipse 22:15, é citado os tipos de pessoas que não receberão perdão. Em que circunstância um homem recebe a simbologia de cães e no que essa simbologia implica? Apocalipse 22:15 diz, fora ficam os cães, os feiticeiros, impuros, os assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Cães é uma palavra também usada para abomináveis, né? São pessoas que praticam coisas horrendas, que para Deus coisas horrendas, por exemplo, feiticeiros é uma coisa horrenda, impuros é uma coisa muito abrangente, né? Assassinos, idólatras, ou seja, essa lista aqui classifica os abomináveis, que aqui a palavra traz cães, abomináveis, feiticeiros, impuros, idólatras, e o que ama e pratica a mentira está junto com a palavra assassinos.
Assassinos está junto com essa gama toda. Então, quer dizer, o que Deus vê de todo esse comportamento, inclusive, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, isso não faz mal, todo mundo mente, etc, etc. Aqui diz, o que ama e pratica a mentira vai ficar de fora. Deus classifica os idólatras como algo abominável também, como cães, né? Algumas outras interpretações diriam o seguinte: de fora ficam os cães. Explico. Entendeu? Ao invés de ter essa... No 15. Ao invés de ter essa vírgula, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros. Não, seria isso. Fora ficam os cães. 2 pontos. Ou seja, vou explicar o que são os cães. Ou então a palavra, como outras versões trazem, fora ficam os abomináveis. Eu vou explicar. São os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, o que ama e pratica a mentira. Então existe esta interpretação também, porque cães é uma palavra que engloba tudo o que vem depois. Deu para entender? Cães é a palavra que engloba tudo o que está vindo depois. Então ali muitos colocariam 2 pontos. Cães, 2 pontos, né? 2 pontos significa explico, né? Eu tinha um professor que ele dizia assim: quando você vê 2 pontos, significa explico, ou seja, então ele falou, 2 pontos, amanhã irei ao mercado, né? Então aqui, de fora ficam os cães, 2 pontos, os idólatras, feiticeiros, Então é isso, não se preocupem, porque lá no céu vai ter cachorrinho poodle para todo mundo brincar. Bom, irmão, aí a pergunta dele diz, Afonso, mas o detalhe específico da pergunta dele, como que ele... em que circunstância um homem recebe essa simbologia e no que ela implica? Tá. Então é isso aí. Cães representa todos aqueles que, segundo a palavra, têm atitudes contrárias aos projetos de Deus, aos mandamentos de Deus. Tudo isso são pessoas abomináveis. Santo é quem está dentro da palavra. Abominável, impuro, é quem está fora da palavra. Essa é a classificação. Tem mais? Tem? Tem uma pergunta do Vasco. Ele diz, quanto à valorização de Deus pelas coisas materiais, gostaria de saber se quando Jesus chicoteia os judeus, é por valorizar mais o templo. Chicoteia onde que fala? Ele não especifica? Eu pensei nisso, né? Quando ele desceu o chicote ali no mercado do templo, né? Bom, se foi isso, na verdade, como a Bíblia depois vai dizer, né? O zelo da tua casa me devorará. O que Jesus viu ali foi um absurdo. O mercado do templo não era para o que estava acontecendo ali. O que é o mercado do templo? Era um lugar, por exemplo, vinham pessoas de muito longe, pessoas peregrinavam 3, 4, 5 dias, uma semana, para chegar até Jerusalém para o sacrifício. Então, como que você vai transportar um animal durante 5 dias pelo deserto? Então você chegava, não levava o animal, porque você ia ter que levar água para esse animal, muita água, é peso. E você ainda carregava família ainda. Então, você tinha que carregar ração para esse animal. Era complicado, porque no deserto não tinha pasto. Então, você tinha que levar o quê? O dinheiro. Chegava lá no mercado do templo, você comprava um animal de acordo para o sacrifício, como a lei pedia. Mas o que as pessoas estavam vendendo? Animais de 2 cores, que não podia. Animais cegos, coxos, mancos, aleijados, não podia, era isso que tinha. Então, quer dizer, se tornou um mercenarismo, uma exploração, uma desvalorização, e esse templo era administrado exclusivamente por gente da alta. Não era um povo que qualquer um chegava lá, montava uma tendinha, eu vou vender animais para o sacrifício. Não era assim que as coisas funcionavam. Tinha uma administração.
Então, Jesus olhou aquilo ali, o sistema de moeda. Existia, pessoas vinham com moedas de longe também. Outros tipos de moeda, porque muitos tipos de moeda circulavam naquela época. Mas lá no templo, só um tipo de moeda valia. Então tinha a casa, o espaço, vamos chamar, traduzindo, né? A casa de câmbio, para que a pessoa pudesse trocar a moeda e fazer comercializar com a moeda no templo, a moeda que cabia para o espaço do templo. Tudo isso estava sendo violado. Então Jesus realmente valorizou o quê? O templo. Como é a pergunta do nosso irmão lá, ele valorizou que as coisas deveriam ser como desde o princípio foi dada a regra. Mas aí ele diz assim: vós tendes transformado a minha casa em covil de salteadores, em casa de ladrões, né? Então a coisa ficou realmente, a ira do Senhor se acendeu por ver a profanação no templo. E quem não tiver essa ira, não vai a lugar nenhum. Porque é um servo, tem que ser igual ao seu Senhor. Se você não se sentir doído, irado, quando vê a profanação das coisas santas, você não vai a lugar nenhum não, irmão. Nem adianta se iludir, você pode ir até ali na esquina, ou então até a minha porta, até a minha mesa, tomar um café comigo, mas entrar no reino de Deus é muito diferente. Porque, irmão, olha, eu te perdoo, tá? Mas isso é fácil, quero ver perdão do Senhor. O dele é que é complicado, porque nós temos assim um negócio chamado sentimento. Nós queremos ver todo mundo bem, somos cristãos, temos o Espírito, mas Deus não tem o Espírito Santo. Pastor, que blasfêmia! Deus não tem o Espírito Santo para mover o sentimento dele para esse ladinho bom ou o ladinho ruim. Não, Deus não tem sentimento movido por nada nem por ninguém. Acima dele não é ninguém. Deus não é cheio do Espírito Santo. Amém, irmão? Deus não é cheio do Espírito Santo. Esse negócio de ser cheio do Espírito Santo é coisa para mim e para você. Não é nem para o Pai nem para o Filho. Mas Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus, que o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A segunda pessoa da Trindade, não. Deixa as fábulas para as crianças, mas você, homem de Deus, vai ser sóbrio. Tá? Então, essa é uma realidade. Depois falaremos sobre essas coisas novamente. Uma outra pergunta do Vasco. Ele diz, pastor, qual foi o castigo de Arão, visto que os dois falaram contra Moisés? Se não teve, por que houve essa diferença? Veja bem, não se especifica palavras de Arão. Se especifica muito palavras de Miriam, né? A Bíblia diz, o escritor diz, e falou Miriam e Arão contra o varão Moisés. Mas não se pega nenhum parafraseado de Arão. Se pega de Miriam. Então, acredita-se, né? Tem algumas ideias, né? Tem algumas ideias sobre isso, né? Estávamos conversando ali na porta. O Cícero estava mencionando os seus muitos livros lidos, as suas enciclopédias, e nós estávamos mencionando o que acontece. Ele disse que alguém comentou em um livro que Miriam e Arão não falaram com Moisés. Eles teriam apenas conversado entre eles e Deus ouviu. E chamou Moisés e os chamou os dois e disse, vem cá, vamos conversar. Mas Moisés não teria nem ouvido o que eles falaram. E diz a Bíblia, Deus ouviu, não tem essa expressão? Deus ouviu. Talvez realmente isso tenha muito fundamento por causa dessa expressão. Deus ouviu e chamou os três à porta da tenda. Precisava Moisés ouvir? Não, eles já estavam difamando, Miriam já estava difamando.
Não precisava Moisés saber que estavam falando mal dele. Alguém está falando mal dele, está difamando Moisés na congregação. Esse cara pegar essa mulher, esse mulherengo, que papo é esse dele casar com essa negra? Até isso eu posso imaginar, irmão. Posso mesmo. Porque a mulher era negra. Isso aí eu não tenho dúvida não, ela era negra. Provavelmente Miriam não gostou nada, sabe? Ele não é só profeta, ela teria conversado com Arão. Então, Arão teria mais dado atenção a Miriam do que propriamente falado alguma coisa. Então, não seria o caso, como a interpretação do Cícero, não sou eu que estou falando isso não, foi o Cícero. Eles conversaram entre si e Moisés estaria destacado. Mas Deus ouve aquilo e não quer deixar aquele negócio prosseguir para o meio da congregação, para o meio do povo. Chama os três, desce o chicote e resolveu a questão. Cuidado, irmão, que às vezes Deus gosta de eliminar as questões rápidas, tá? Às vezes ele gosta de resolver logo. Eu não vou deixar isso aí perdurar, não. Chamar logo na porta da tenda. Se o Senhor é Deus, seguir. Se Baal é Deus, seguir. Então existiam essas situações assim, irmão, complicadas, né? Me aviva a pergunta do irmão Vasco agora. Qual foi o castigo de Arão, visto que os dois falaram contra Moisés? E se não teve, por que houve essa diferença? O que acontece? Nós não identificamos durante a caminhada de Arão, não identificamos transgressões suficientes que tivessem impedido Arão de entrar na terra prometida. Nós não identificamos. Aí, o que a gente diz? Arão não entrou na terra prometida porque falou de Moisés junto com Miriam. É o que nós identificamos. Tem um escritor, você nunca ouviu falar nele, Flávio Joséfo, que diz que Arão foi arrebatado. Igual a Record colocou lá, a Record fez aquele filme baseado em Flávio Joséfo. Por isso que tem muita besteira. Tem muita besteira, tem coisa que não tem sentido. Arão não foi arrebatado, mas a Record colocou Arão arrebatado. Por quê? Porque Flávio Joséfo diz que Arão foi arrebatado, mas Arão não foi não arrebatado. Quem foi arrebatado foi Moisés, esse foi arrebatado, Arão não foi não. Mas o que nós identificamos aí de castigo para Arão foi essa não entrada na terra prometida, né? E atribuímos a única possível transgressão que teria sido esse meio acordo com Miriam com relação à questão de Moisés. É uma pergunta do André Salândia. Ainda nesta questão de perdão, podemos dizer que Deus não perdoou Senaqueribe por ter invadido Judá e ter afrontado Ezequias, pois mesmo depois de ter escapado da matança dos 85 mil guerreiros dele, mesmo assim não escapou, foi morto pelos seus próprios filhos. Aquilo ali foi bem terrível também. Pois foi um decreto de Deus. O homem vem, afronta, fala um monte de coisa. O povo de Israel buscou o Senhor disse, ele não vai lançar uma flecha aqui, e o decreto foi aquele, né?